casa, tenham fé no que vem buscar e tenha certeza, consegue. Com certeza consegue. Vocês têm que se reorganizar internamente, se fortalecer, porque Deus nos quer felizes. Ele nos quer que sejamos pessoas tristes. E a felicidade, ela está em nós ou não está, desde os primeiros momentos do dia até o final. E cabe a nós fazer essas alterações, porque a partir do momento que nós abrimos os olhos, com certeza temos e teremos a nossa obrigação de sermos gratos por já estarmos despertos. E aí nós temos duas situações para percorrer o dia. Sempre vão ter duas situações, ou fases, ou entenda como quiser. Sempre vamos ter sim ou não, ser feliz ou ser triste, querer ou não querer, fazer ou não fazer. Então, já que estamos aqui, Deus nos permitiu aqui chegar, viver um dia, não sabemos se encerramos, mas já temos a certeza quando despertamos. Puxa, o melhor que vocês possam para ser feliz. Ah, meu filho está doente. Ah, ele está doente. Mas eu sou feliz. Feliz ainda porque estou aqui e posso cuidar dele. Não. Perdi o carro. Mas perdeu o carro? Antes o carro que é a vida. Então tenho a oportunidade de ter um outro carro. Eu vou ser só feliz quando o meu filho se formar. E se ele não quiser estudar na faculdade e não quiser formar? Então vocês não serão nem felizes? Cada um. Por isso nós somos indivíduos, individualidades, somos um. Minha esposa e minha cunhada são gêmeas, mas elas não são uma, são duas. Dois corpos, semelhança física. Dois espíritos, cada um tem o seu percurso para correr. Não é porque são idênticas que são as mesmas coisas, tem que ser paga ou completamente diferente. Não é? Então, sempre o pique para ser feliz. Vai tropeçar durante o dia? Levanta, é difícil, muito. É difícil, sim, não é fácil não. Mas o dom da vida, fala bem alto. O dom da vida, Deus nos deu, só Ele sabe quando vai tirar. No meio do percurso, alguma coisa acontecer, se nós o provocamos, filho, vai ficar lá guardando eternamente. E não adianta vir aqui para socorrer, porque não vai adiantar. Sabe por quê? Porque foi o seu, o meu, o dela, livre-arbítrio. E se tem uma coisa, nesses todos 40 e poucos anos, quase 50, que eu estudo, não só nessa religião, como em todas as outras, a única coisa que eu não consegui ver e falar, aqui Deus interferiu no livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Causa e efeito. Eu fiz, eu respondo. Causa e efeito. Eu fiz, eu respondo. Tá bem? Certo, Tati? A palestra não é minha não, viu gente? É da Tati, não? É só abertura. Então vamos elevar o nosso pensamento. Tem gente pela primeira vez aqui, né? Lucélia, Graziele. Então depois que nós fizemos a abertura, eu vou fazer a ficha de vocês. Aí se tiver alguma dúvida do tratamento, tudo, aí eu explico, tá bom? Vamos tomar o horário da tarde. Então vamos elevar os nossos pensamentos em Jesus. Se acharem melhor, cerrar os olhos, fechar os olhos para se concentrarem, sim, feche-os. Porque esse momento ele é único, ele é nosso. Ele não é da minha mãe, não é do meu pai, não é do meu irmão, não é da minha irmã. Ele é meu. Então vamos levar o pensamento em Jesus. Traga ele para junto de vocês. Porque junto de mim ele já está. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de
Tati, salve tua. Boa noite a todos. Aqui são todos os irmãos, todos os amigos, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa casa. É com grande alegria que nós recebemos todos vocês aqui nessa segunda-feira para mais um dia de oração, mais um dia de aprendizado, mais um dia na nossa caminhada de evolução, né? Na nossa caminhada de melhora. Porque a gente está sempre melhorando. O tema que eu trouxe para a palestra de hoje é orai e vigiai. E todo mundo sabe que o orai e vigiai é uma das instruções mais recorrentes, uma das mais recorrentes que Jesus Cristo deixou para a gente, né? Então, assim, nós sabemos que o que Jesus falou, orar e vigiar, é para não cair em tentação. É bastante recorrente, tem até nas nossas orações. Então, se é tão recorrente assim, significa que deve ter algum significado, né? À toa, não é sem motivo que essa instrução ela é tão recorrente nas palavras de Jesus, dos seus apóstolos e todo mundo, né? Em todas as religiões. Mas a pergunta é: será que nós estamos conseguindo realmente entender o que significa ou realmente colocar em prática essa instrução que Jesus nos deixou? Então, assim, para começar, a gente precisa entender o que é a tentação. Porque ele fala, orai e vigiai para não cair em tentação. Então vamos dividir essa instrução em duas partes. O orai e vigiai para não cair em tentação. Nós vamos tentar primeiro entender o que é essa tentação. Quando a gente fala tentação, muitas vezes a gente entende como a tentação algo grandioso, né? Tem a tentação de não roubar, de não matar. Não, mas existem tentações pequenininhas no nosso dia a dia. Então a gente tem que orar e vigiar para não cair nessas tentações também. E a gente precisa entender que essas tentações, elas são individuais. É de cada um. Aquilo que tenta uma pessoa, para mim não faz diferença. Aquilo que é uma tentação para mim, não faz diferença para o outro. Então, assim, a tentação, ela só existe para aquela pessoa que tem algum problema com aquilo. Então, se eu tenho a oportunidade de roubar alguma coisa, então, para mim não é uma tentação, porque não está no meu ser roubar. Então, por exemplo, o furto, o roubo, já é alguma coisa que eu já tenho interiorizado, já tenho resolvido dentro de mim. Então, a tentação, ela só acontece naqueles assuntos que, de alguma forma, no meu passado, ou em vidas passadas, eu cheguei a praticar, eu cheguei a fazer e ainda não consegui resolver. Então, é preciso aprender a lidar com essas tentações. Mas quando ele fala assim, orar e vigiar para não cair em tentação, o orar e vigiar não significa que nós não vamos ter tentações no nosso caminho. Sim, nós vamos ter. Todo ser humano tem, né? Todo vivente aqui nesse planeta tem tentação. Mas o que ele quer dizer é que quando nós estejamos diante de uma tentação, nós consigamos não cair nela, né? Segundo o apóstolo João, no capítulo 1 da sua epístola, ele traz algumas considerações interessantes sobre o tema no versículo 12. E no versículo 12 ele vai dizer: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. É difícil isso, né? É interessante um apóstolo de Jesus falar que bem-aventurado é aquele que sofre uma tentação.
Porque no momento em que você está sofrendo uma tentação, é aquele momento em que você está tendo uma oportunidade de reviver uma possibilidade de não mais fazer o que você fez de errado no passado. Então, naquele momento em que você está sofrendo uma tentação, ou caiu um copo de cerveja na minha mão, sabe, é aquele momento que eu tenho a oportunidade de reviver aquilo que eu já fiz no passado e resistir. E nesse momento em que eu resisto à minha tentação, é aquele momento em que eu resolvi uma questão do meu passado, uma imperfeição que eu tinha. Então, por isso que ele fala, bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque ele está tendo uma oportunidade de resgatar alguma imperfeição que ele já teve, né? Que ele tem. É lógico que se ele não resistir e cair em tentação, aí vai piorar a situação, né? Porque vira um ciclo vicioso aquilo, né? As tentações, como eu falei, a gente não pode pensar só na tentação grande, né? Existem vários tipos de tentação. A tentação que o poder, tem muita gente que quando tem poder massacra os outros, humilha, tudo mais. Tem poder, tem a sexualidade, tem pessoas que a gente sabe que é abuso da sexualidade, da fortuna, vaidade, egoísmo, avareza. A gula é o que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Quantas vezes isso, por exemplo, eu não estou livre, não está resolvido dentro de mim. A gula é algo que a gente cai sempre em tentação, que a gente está sempre tentado, né? Às vezes aquela pessoa que tem diabetes, gente, não resiste a um doce. Mas assim, isso é do ser humano, né? A gente ainda tem bastante desse sintoma da gula. A impaciência, né, Cláudia? A ira. Então tem vários pontos da nossa vida, seres viventes que estamos aqui, que a gente ainda precisa. Alguns nós já passamos e alguns nós vamos ter que superar ainda. Aqueles que nós já passamos, que nós já superamos, nós não vamos ser tentados. Agora, então, é uma forma até de nos conhecer. Porque se eu estou tentada a alguma coisa e eu fico naquela dúvida, eu devo ou não devo, alguma coisa tem naquele ponto ali. Sabe, se eu estou tentada a ser egoísta, quer dizer que ainda tem um ponto de egoísmo em mim. Tá? Então, até pela fala de João, serve nesse sentido também. Quando eu consigo identificar os meus pontos de tentação, eu consigo identificar também aqueles pontos que eu preciso melhorar. E a vida nos leva para isso, como eu acabei de falar, né? Lá em cima, antes de reencarnarmos, é feito todo o planejamento, são identificados os pontos que eu preciso melhorar, e aí a vida vai colocando tentações no nosso caminho, justamente naqueles pontos em que já foram identificados lá antes de nós reencarnarmos. Eu achei aqui 2 exemplos que eu achei interessantes. Por exemplo, tem uma pessoa que ela, trabalhadora, tudo, recebeu o teu salário do mês, aí pagou as contas que tinha que pagar, porque é sempre assim, né? A gente recebe, paga as contas, senão já não sobra mais nada. Mas enfim, ela conseguiu guardar ali R$200, que ela falou, não, esses R$200 eu vou comprar uma cesta básica para doar para alguma família que está necessitada e tudo mais. Então ela guardou os seus R$200, colocou os R$200 no bolso e foi no supermercado comprar a cesta básica. No meio do caminho, chega lá um amigo, encontra um amigo e fala, tem uma festa boa pra gente ir no final de semana, vamos? Ou eu encontrei um negócio aqui pra gente fazer e vamos lá? Sabe assim? E aí, para ele participar dessa festa, para ele comprar uma bebida, que seja droga, que seja roupa, alguma coisa, ele vai ter que dispor daqueles R$200 que ele ia comprar uma cesta básica.
ser que para mim, para o Cláudio, para qualquer pessoa que passa ali, que está nessa situação, e alguém chame para fazer uma festa, não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai me convidar, nem vai convidar, porque já sabe que nós não vamos, né? Então não é uma coisa que me testa, não é uma coisa que testa o Daniel, por exemplo, não é uma coisa que testa a Gi, mas, então isso não é uma tentação. Agora, por exemplo, nessa mesma situação, eu estou passando ali, eu passo em frente a uma loja e eu vejo ali um tênis, gente, aquele tênis é... Aí eu penso assim, nossa, mas já tem tanto tênis, mas daquela cor eu não tenho. E aí, nessa tentação pode ser que eu caia, porque eu reconheço em mim que o consumismo ainda é uma coisa que eu preciso trabalhar. Então, só para mostrar para vocês esse exemplo, que a tentação é característica de cada um. O consumismo me afeta, né? Me tenta. Agora, o alcoolismo já não me atenta, o roubo não me atenta. Então, a gente identificando o que nos atenta, né, o que é tentação para a gente já consegue identificar aquilo que nós precisamos melhorar. Aí o segundo exemplo que eu achei ali, nós estamos caminhando na rua e tem uma pessoa caminhando na nossa frente. Aí, sem querer, ele deixa cair um dinheiro no chão. Aquela pessoa que já está internalizada, aquele que o que é meu é meu, o que é dele é dele, né? Que já é honesto, que já é empático, vai pegar aquele dinheiro, chamar o rapaz na frente, ó, e vou devolver você que você deixou cair. Então, nem passa pela cabeça dele de pegar esse dinheiro, colocar no bolso e fingir que não viu nada. Nem passa pela cabeça da pessoa. Agora, aquela pessoa que ainda tem uma certa tendência, que ainda não está massificado, que não está integralizado direito na sua cabeça, no seu espírito, que é importante a honestidade, que é importante a empatia, ele vai ficar tentado. Então ele pode pegar aquele dinheiro e vai pensar, gente, mas eu posso tomar uma cerveja com isso, ou eu posso dar um presente para minha esposa. E não pensa que aquele outro que perdeu o dinheiro também está precisando para comprar um remédio, alguma coisa assim. E um ponto importante para entender é que a tentação não é algo de fora, é algo de dentro que nasce em mim, diante de uma situação que traz uma questão não resolvida de dentro de mim. Então, em cada ponto que eu sou tentado, eu identifico uma fraqueza. E existe, nós já ouvimos, eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar, mas essas tentações são causadas por aqueles obsessores, aqueles espíritos, os nossos rivais de outras vidas. Então são eles que ficam colocando essa tentação no meu caminho. Mas assim, se a gente não tiver uma sintonia com essa tentação, a gente não vai cair. Se a gente não tiver uma tendência a roubar, por exemplo, a matar, nenhum espírito obsessor, seja lá que poder que ele tem, seja lá de onde ele vem, ele vai conseguir fazer ou matar uma pessoa, assassinar uma pessoa. Por quê? Espírito obsessor nenhum nessa vida consegue interferir na vida de outro sem que esse outro dê a chance, dê a brecha, sabe? Nenhum espírito obsessor vai me fazer, ou qualquer pessoa, né, que não tenha tendência de roubar, de matar, de judiar, se essa pessoa não tem dentro dela a tendência para fazer isso. O que eles podem fazer é insuflar em nós uma tendência que já existe. Então, se eu tenho essa tendência ali, esse obsessor, ele pode assim ali instigar, e inflamar e fazer com que despertar na gente aquilo que a gente já tem adormecido lá dentro de nós. Mas criar ou fazer com que nós façamos qualquer coisa
que nós não tenhamos essa tendência, ele não vai fazer. Por exemplo, mais um exemplo aqui, tá? No momento em que você fala, por exemplo, eu na minha vida, a palavra, a característica ou o defeito egoísmo, eu não tenho mais. Isso aí eu já superei, eu não sou egoísta, eu sou uma pessoa generosa, eu tenho empatia com as pessoas, eu faço caridade, eu trabalho lá no centro, eu faço feira da bichinha. Então, egoísmo eu não tenho mais. Ah, é? É. Então a vida vai lá, te dá um mega prêmio de dinheiro. Aí está a tentação, aí está a prova. Você vai pegar esse dinheiro e vai comer tudo esse dinheiro. Você vai dividir esse dinheiro só entre você e os seus familiares. Ou você vai pegar esse dinheiro e vai, de uma forma ou de outra, ajudar a comunidade, as pessoas, né? Você ajuda as pessoas. Você tem um carro. Com esse dinheiro, você pode trocar seu carro, né? Comprar um carro do ano, lógico. Ou você pode ajudar aquele que está precisando. Então, aquilo que você falou, que o egoísmo já está definido dentro de mim. Eu não sou egoísta, a vida vai lá e te dá uma prova. Vai lá final, né? E te dá uma tentação para ver se você realmente superou o egoísmo. A mesma coisa, por exemplo, do poder. Não, eu não tenho mais problema com poder, eu sou humilde, eu trato todo mundo igual. Aí de repente lá no seu serviço, por exemplo, eu sou uma professora, né? Aí eu me dá o cargo de diretora. E aí? Aí eu passo a ser carrasco, eu passo a ser mandona, eu judio os professores, eu vou passar a ser rígida com os funcionários. Então, cadê aquele negócio que você já tinha superado o poder? Então, as tentações, elas vêm justamente para isso, para testar, para ver se realmente a gente superou as mazelas que a gente traz de outras vidas. Acho que todo mundo já ouviu falar que quando perguntaram para o Chico Xavier qual o seu maior medo, e ele respondeu: o meu medo, eu tenho medo da fera que habita em mim. Gente, todo mundo tem uma fera que habita dentro ainda, né? Se Chico Xavier ainda tem, imagina nós. Então fala, não, agora eu já sou paciente, eu não fico com raiva de ninguém, ninguém mais consegue despertar a ira dentro de mim, eu sou uma pessoa pacífica. Aí sai na rua, um carro vem e fecha. Pronto. Aí já grita, já esperneia, né? Então, a gente... É tudo aqui é eu? Por que eu? Não, lá atrás. Expliquei. Ó, tá vendo? O urso já tá levantando. A gente já sabe que você superou, porque agora você já Eu aposentei, gente. Eu dirijo como espetáculo. Já 4 já me fechou. Tive que desligar até o carro. Falei pro cara, continua, vai embora. Então, no momento em que nós falamos, isso eu já superei, aí vem a tentação. A vida faz assim. Um dia veio 4 vezes. Aí, tá vendo? No período da manhã. Mas passou. Daí a importância de utilizarmos a tentação para o autoconhecimento. Aqueles que nos tentam são pontos que precisam de nossa atenção. São os pontos mais frágeis. A tentação nos ajuda a ver o que há lá no fundo de nós. Algo que estava adormecido e não trabalhado. Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, no capítulo 110, que é Vigiemos e Oremos, ele tem uma frase que diz: as piores tentações nascem do fundo sombrio da nossa individualidade. Assim como o lodo no fundo da água nasce dele próprio. Tem um lago, por exemplo, um lago, no fundo dele tem lodo. Quem
criou aquele lodo? A própria água. Mas ele está lá, quietinho, né? Está ali paradinho. A gente só vai ver o lodo na hora que tiver uma turbulência na água. Então, é assim que Emmanuel define a tentação. Então, assim, eu falo que eu não sou impaciente mais, eu não tenho ira. Tá lá quietinho, eu tô calma, paciente. Mas no momento em que uma pessoa me fecha no trânsito, aí desperta a minha tentação. E Emmanuel também acrescenta: não espere passar pela sua existência sem tentação. Quando Jesus fala orai e vigiai, para não cair em tentação, não é que assim vamos nos livrar das tentações. E sim que, para quando vierem as tentações, estejamos vigilantes e consigamos identificá-las e não ceder ao impulso da tentação. Emmanuel ainda fala que as tentações nascem dentro de nós, te provam, e se caímos, ainda servem como alimento para que eles fiquem mais fortes. Então, quando a gente passa por uma tentação e a gente não consegue não cair em tentação, essa não caída, segundo Emmanuel, ainda serve como alimento para virem mais tentações. Porque quando você não cai na tentação, ótimo, beleza. É lógico que você vai ser tentado mais alguma vez, que a prova não é uma vez só, né? Mas quando você cai na tentação, aí isso alimenta mais ainda esse mal, essa mazela que a gente tem dentro da gente. E é nesse momento que aqueles que não querem nosso bem encontram sintonia e conseguem ficar junto de nós. Então, assim, nesse momento em que eu grito com a pessoa na rua, nesse momento em que eu trato mal um funcionário, nesse momento que eu não reparto aquele dinheiro que eu ganhei, é nesse momento que aqueles que não querem nosso bem, ou seja, nossos irmãozinhos que nós, né, que foram nossos rivais em outras vidas, é nesse momento que eles acham uma brecha para vir e ficar junto com a gente. Então, por isso, o orai e vigiai. Então, nós falamos até agora tudo sobre a tentação. Agora, nós vamos falar sobre a segunda parte, que é o orai e vigiai. Então, por enquanto, nós só entendemos o que é a tentação. Agora, o que é o orai e vigiai? Humberto de Campos, naquele livro Boa Nova, ele relata lá, ele conta o episódio em que da última reunião de Jesus Cristo com seus apóstolos. E aí ele faz uma pergunta. Ele pergunta para os seus apóstolos o que o povo, a população em geral, pensa quem ele é. E aí Pedro fala, não, a população, o povo ainda está meio confuso. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra, mas ainda não tem uma definição. Eles não sabem ainda exatamente se você é um salvador, se você é um rei. Então não tem uma definição ainda. E aí Cristo pergunta: e vós? E vocês, que são os meus apóstolos, que estão caminhando comigo, o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro, mais uma vez, responde: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Nesse momento, Jesus responde: bem-aventurado és tu. Então, ele reconheceu que Pedro, por uma inspiração, ele respondeu: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Ótimo. E aí ele elogiou, ele falou: bem-aventurado és tu. Logo em seguida, Jesus começa a não é contar, a deixar os apóstolos cientes do que iria acontecer com ele. Então ele começa a contar que ele vai ser traído, que ele vai ser colocado na cruz, que ele vai ser açoitado, que ele vai passar por vários flagelos. Vários flagelos. Aí Pedro ainda
Jesus. Não é possível isso. Deus não vai deixar você, o nosso Cristo, passar por todas as situações. Não é possível isso. Aí nesse momento, Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Por que Jesus... Inclusive, essa é uma das passagens relatadas que Jesus foi o mais ríspido com seus apóstolos. É uma das passagens que ele foi mais assim, né? E por que ele disse isso, gente? Porque naquele momento, Pedro se deixou levar pela vaidade. Ele se deixou levar pelo egoísmo, pelo exclusivismo. Então, porque ele achou, não, Jesus Cristo, ele é especial, ele é o nosso Salvador, Deus não vai, ele é melhor dos outros, Deus não vai deixar ele passar por isso. Então, essa passagem aqui, ele está justamente para mostrar para a gente que nós, seres viventes aqui na Terra, nós somos oscilantes. Uma hora, nós estamos em sintonia com o alto, igual o Pedro respondeu na primeira pergunta. Mas daqui a pouco, instantes depois, nós já baixamos a vibração, já mudamos a sintonia lá e respondemos, já temos uma resposta que não está em sintonia com o alto. Então, nessa segunda resposta, Pedro já usa de egoísmo e tudo, ele já tem um olhar não em sintonia com a espiritualidade, né, com o alto. Então, assim, é para mostrar que nós, seres humanos, oscilamos. Uma hora nós estamos com sintonia lá em cima, mas uma hora nós estamos com sintonia lá embaixo. Por que isso? Porque nós aqui ainda vivemos nesse planeta, gente, que às vezes nós nos abalamos por tanto pouco, né? Às vezes, lá no teu serviço, um colega seu de trabalho que fala uma frase meio ríspida ou de um tom mais alto um pouquinho, você já se ofende, você já baixa sua vibração e já acabou o seu dia, você já fica remoendo aquilo, sabe? Mas ele não podia ter falado assim comigo, daquele jeito, não tá certo. Então, assim, o vigiar é justamente isso, para a gente ficar atento os nossos pensamentos, as nossas ações, para a gente tentar não ter tanta oscilação assim, para a gente tentar ficar sempre elevado lá em cima. E quando a gente fica atento, a gente consegue identificar quando um desses pensamentos ou uma dessas tentações está chegando em nós. Então, se eu estou lá no meu serviço e alguém fala uma palavra ríspida, eu já baixo a minha sintonia, já fico meio para baixo. Se eu estou em vigília, se eu estou vigilante, eu já consigo identificar, ou não está certo isso? Só porque aquela pessoa falou desse jeito comigo, eu já vou baixar minha vibração? Só porque ela falou assim, já vou estragar meu dia por causa disso? Não está certo? Então, o vigiar é exatamente isso. É a gente ficar vigilante para não deixar acontecer essas nossas oscilações. Se isso aconteceu com Pedro, imagina com a gente, né? O primeiro aspecto dessa vigilante é estar desperto, conseguir discernir sobre o que acontece na nossa vida e o que significa cada acontecimento, quais as consequências das minhas atitudes diante desse acontecimento. O apóstolo Marcos acrescenta mais uma palavra nessa instrução de Jesus. Segundo Marcos, não é só orar e vigiar, ele fala olhai, vigiai, olhai, vigiai e orai. Então, primeiro a gente olha a situação, olha a tentação, identifica o que está acontecendo e ora para não cair em tentação. Então, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que conseguir identificar essas situações. E como que nós conseguimos identificar essas situações?
A gente só consegue identificar, a gente só consegue ser uma pessoa desperta e atenta através de estudos e trabalho no bem. Se eu levo a minha vida assim, ó, no automático, trabalhando, dormindo, comendo, eu não tiro um tempo da minha vida para estudar alguma coisa, para ler o Evangelho de Jesus, para tentar aprender qual que é a melhor maneira de me portar diante dos problemas, eu não vou conseguir ser vigilante. Então a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer os princípios de Jesus e do Evangelho. É só assim. Porque se você lê, se você estuda, se você é conhecedor das leis divinas, na hora que acontece uma tentação, na hora que acontece alguma coisa que você tem que decidir entre o bem e o mal, você lembra daquilo que você já leu e pergunta, Deus agiria, Jesus agiria de que forma? E eu só consigo fazer essa pergunta, e eu só consigo fazer essa resposta se eu anteriormente já estudei, já li, já pesquisei sobre o assunto. Porque senão as coisas acontecem, eu não tenho fundamento, eu não tenho conhecimento para saber como agir. Então, a gente só consegue essa vigilância se a gente estudar. E também se a gente trabalhar no bem. Tá? Então, a gente tem que trabalhar no bem, a gente tem que ser empático com as pessoas, a gente tem que auxiliar, a gente tem que fazer caridade. A caridade não é só doar alimentos, roupas e tudo mais. A caridade é uma palavra para alguém que está precisando, é um abraço para aquela pessoa que está carente. Então a gente só consegue ficar vigilante, estudando e trabalhando no bem. Então, vigiar não é somente identificar o mal, mas ter uma postura de transformação desse mal. É enxergar a situação conflituosa e agir no bem, colocar uma luz nessa sombra. Tá? Então, a gente identificou uma situação, não é só olhar de longe e não cair nela e sair. Então, por exemplo, se eu estou numa confraternização de amigos, e eu percebo ali que tem um grupinho fazendo fofocas. Não é simplesmente eu sair, fugir. Não, eu não quero saber disso e fugir. Não, a nossa obrigação é levar uma conversa edificante para aquele grupo. Mudar de assunto, chamar atenção, porque se a pessoa está falando mal de outra, chamar atenção para as qualidades da pessoa que eles estão falando mal. Então, nós precisamos ser luz onde há sombra. E o ensinamento que Jesus quis nos trazer com essa instrução de orar e vigiar para não cair em tentação é aproveitar o máximo as oportunidades de iluminação interior que a vida nos oferece. Porque, gente, a tentação é uma oportunidade de iluminação interior. Cada tentação que eu consigo resistir, eu estou dando um passinho a mais na minha evolução. Certo, gente? E então, para o vigiar, como eu falei, a melhor coisa é estudo e a prática do bem. E lembrarmos que tem aquela frase que mente vazia, oficina do diabo, não é isso? Gente, isso é fato, sabe? Aquele dia que você está trabalhando, que você está estudando, que você está lendo, que você está fazendo coisas, você não pensa bobeira. Aquelas besteiras, aquelas coisas ruins, você só fica pensando nos problemas, naquele amigo que te caiu, aquela irmã que passou a perna em você, quando você não tem nada para fazer, ou se não está trabalhando. Então, estudar, trabalhar no bem e ocupar nossa mente. O trabalho no bem é a muralha defensiva contra todas as tentações. Então, trabalhando no bem, a gente recebe a tentação, porque nós não vamos ficar livre dela, mas nós vamos conseguir resistir à tentação. A
gente precisa lembrar que orar é entrar em sintonia com o alto. E nesse momento em que nós estamos vigilantes, nós identificamos uma tentação, e para não cair em tentação, o melhor remédio é fazer uma oração. E lembrando que a oração é aquele momento, não é um monólogo, não é você falando, amém, acabou, parou. Não. A oração é uma conversa com a espiritualidade que está ali nos auxiliando. Então, eu preciso, além de falar, além de pedir, além de tudo, esperar a resposta. Porque essa resposta vem. Fica lá quietinho, no seu cantinho, que a resposta vai vir. Então, é isso, gente. O que eu tinha para falar hoje era isso. E tio, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ouvir Raul Seixas. Eu sei que ele fala coisas assim, às vezes não com palavras as mais certas, mas tem uma música dele que ele fala: eu quero ter tentação no caminho, porque o homem é o exercício que faz. Se a gente não tiver tentação, mas não adianta também muita coisa. Se eu não quero pecar, eu não quero cair em tentação. Pecar não existe pecado. Se eu não quero cair em tentação, então eu vou me mudar lá para uma ilha deserta e vou ficar lá. Não convivendo com pessoas, não tendo oportunidade de ser egoísta, não tendo oportunidade de ser impaciente, não tendo oportunidade de extravasar minha ira. Isso não adianta nada. Então a gente tem que orar, vigiar, e a hora que aparecer uma tentação, ora mais ainda e pede a Deus e os seus protetores que te orientem. Porque nós só crescemos quando nós passamos por essas dificuldades e nós vencemos essas dificuldades. É isso, gente. Muito bom. Quem vai fechar dela? Você? Não, você fechou, né? Quero agradecer a nossa irmandade pelos conhecimentos que trouxe nessa noite. Somos todos aprendizes. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E para darmos sequência nos trabalhos da noite, vamos nos sensibilizando. Eu peço que cada um feche seus olhos, conecte com Jesus, Maria, seus mentores espirituais, para que possa elevarmos o nosso pensamento e aumentarmos a nossa vibração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso alma, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Obrigado.